Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estão dando aqui continuidade ao nosso terceiro encontro, nossa terceira aula. Nós vimos na semana passada, na aula passada, os tipos de normas jurídicas, pelo menos alguns exemplos, algumas das principais normas jurídicas, como decreto, portaria, norma constitucional, norma, enfim, supralegal, vários tipos de normas jurídicas. E agora nós pensamos no direito como um todo, a gente falou do conceito de direito, mas uma questão interessante que a gente deve se perguntar é: da onde vem o direito? Qual é a fonte do direito? Fonte, essa palavra que indica o nascedouro, a origem. Quando a gente fala de fonte de água, por exemplo, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a nascente da água. O mesmo acontece em relação ao direito. Quando a gente fala do direito e das fontes do direito, a gente tem que pensar onde se dá o seu nascimento. Vamos para um exemplo prático, saindo da teoria. Alguém sabe que você estudou um pouco de direito na faculdade e chega até você com um problema e pergunta: cara, estou com um problema aqui e não sei como resolver. Você sabe dizer se eu estou amparado por esse direito? Você fala: não sei, posso pesquisar. Qual é o primeiro local onde você vai se recorrer? Qual é a primeira fonte que você vai procurar para poder responder essa pergunta? Onde dá esse nascimento para essa resposta? A fonte primária é a lei. A gente viu lá, que lei é apenas uma espécie de norma jurídica. Não contempla todas as normas. Mas aqui, quando nós falamos de fontes do direito, essa lei ela tem um sentido genérico, que contempla toda e qualquer norma jurídica. De maneira que a primeira fonte, a mais natural e óbvia do direito, é a própria lei, ou a norma jurídica como um todo. É o primeiro local onde nós vamos nos recorrer para poder aplicar nos conflitos entre as pessoas no dia a dia. Tá? É muito simples. A lei é uma norma que é aprovada por proposta e aprovada por poderes da República. Sancionada, publicada no Diário Oficial. Acho que disso ninguém tem dúvida do como é a lei. Agora, nem sempre todas as questões que vão trazer para a gente, como cidadão, como advogado, como juiz, vão estar previstas na lei. Porque nem sempre os políticos ou os governantes vão conseguir prever todas as minúcias situações que podem acontecer no nosso dia a dia. Então é muito comum a gente procurar uma lei para poder solucionar determinado conflito e a gente não encontra uma lei específica. Tá? Então não se enganem achando que todas as respostas vão ser obtidas através dessa fonte primária que é a lei. E considerando que essa fonte primária ela pode falhar nesse sentido, o que nós devemos fazer? A pessoa vai ficar sem direito só porque o que ela está trazendo não está previsto em lei? De jeito maneira. A gente vai se recorrer a outras fontes do direito que a gente chama de fontes mais secundárias. Tá? E aqui eu vou dar uma breve noção para vocês dessas outras fontes. Quando a gente procura uma coisa na lei e a gente não acha, uma das fontes que a gente tenta buscar é a analogia. O que significa analogia? Analogia é uma análise de uma coisa parecida. Quando a gente fala que este caso é análogo ao outro, a gente está querendo dizer que este caso é parecido com o outro. E a analogia ela vai usar disso, ela vai usar da semelhança. Tá? Então, embora eu não tenha uma lei específica tratando daquele assunto, eu tenho uma lei que trata de um assunto parecido. Então, eu vou aplicar analogicamente aquela lei, aquele caso. Repetindo, analogia é a utilização de uma lei semelhante a um caso que não tem uma regulamentação específica. Vamos a um exemplo? A lei diz, primeira fonte, que pessoas casadas podem vender um imóvel uma para outra.
Porém, a lei não diz nada a respeito de pessoas de união estável, ou seja, pessoas que vivem juntos maritalmente, porém não têm um casamento civil oficializado. É justo que essas pessoas fiquem sem qualquer amparo do direito na hora de comprar ou vender o imóvel uma da outra, tão pura e simplesmente porque vivem e não casadas? Não, não faz nenhum sentido. Então, o que nós fazemos? Já que existe uma lei que trata dessa questão de pessoas casadas podem vender imóveis umas para as outras, eu posso aplicar analogicamente essa lei às pessoas no regime de união estável, porque são casos semelhantes. Entenderam? Eu não vou ensinar para vocês o que seria fonte de costumes, porque não acho ela tão relevante para o direito. Essa é uma fonte usada assim de uma forma muito extraordinária e muito excepcional. Então não vou entrar nesse detalhe. Vamos falar da doutrina. Às vezes, além de você buscar o que está na lei, você precisa buscar algum intérprete dessa lei, algum ensinamento sobre essa lei. Afinal de contas, o que será que aquele artigo quis dizer? Você vai buscar um autor que escreveu um livro, um artigo sobre esse assunto, sobre essa norma. Quando você busca um intelectual para dar um parecer sobre determinada norma do direito, você está buscando a fonte do direito chamado doutrina. Então, repetindo, a doutrina nada mais é do que os ensinamentos que estudiosos apresentam a partir das suas análises de normas jurídicas. Então, você pode falar, olha, cara, para aquele teu amigo que chegou com problema, segundo Pontes de Miranda, segundo Rui Barbosa, você tem direito sim, porque ele fala, abre aspas, nananã, 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 logo tem direito. Ou seja, você fez uma citação de um autor, de um intelectual que estudou aquele tema. Isso é doutrina. A jurisprudência, como o próprio nome já dá uma importante pista, é um conjunto de decisões judiciais sobre o mesmo caso. Como assim pista? É porque decisão judicial, jurisprudência, você já lê a palavra, você já lembra de judicial, porque ambas começam com as letras idênticas, J-U. Então, jurisprudência é só lembrar, é um conjunto de decisões judiciais sobre o mesmo assunto. Você está analisando uma situação que o seu colega trouxe, você vai buscar na internet ou vai buscar no fórum, normalmente os sites dos tribunais de justiça que você pode colocar lá no Google, assim, pesquisa por jurisprudência. Você pesquisa um tema lá, coloca uma palavra-chave lá e você encontra jurisprudência sobre aquele assunto. Tá? E você vai encontrar várias decisões judiciais sobre o assunto que estão te propondo e aí você vai chegar à conclusão de qual resposta você deve dar. Quando você se ampara, quando você se baseia em várias decisões judiciais, não pode ser apenas uma, para o seu argumento, você está utilizando como fonte a jurisprudência. E atenção, não confundam jurisprudência com analogia, porque enquanto a jurisprudência usa de decisões judiciais semelhantes, a analogia usa de leis que abordam casos semelhantes. A semelhança está na lei, o outro, a semelhança está na decisão judicial. Não cobrarei de vocês sobre princípios gerais do direito, porque a ideia é mais dar uma noção geral das fontes do direito. Mas qualquer dúvida me perguntem, senão vai ser cobrado, tá? Aqui nós temos algumas questões que já foram respondidas por vocês na atividade anterior, então não precisam responder. Lembrando que isso pode vir para uma prova, para uma avaliação. As futuras questões que eu posso cobrar podem ser de casos concretos, portanto, são questões mais bem elaboradas. Vamos sair dessa coisa conceitual, o que é isso, o que é aquilo. Vamos para umas questões mais interessantes daqui a pouco.
Vamos falar sobre os ramos do direito. Vocês sabem que o direito tem vários departamentos, né? Quem aqui nunca ouviu falar de direito civil, de direito penal, de direito da família, né? Esses departamentos nós chamamos de ramos do direito. E é muito interessante que a gente tenha esse pensamento como ramo, porque a gente pode fazer uma analogia a uma árvore. Uma árvore tem apenas um tronco e tem os seus vários ramos. Assim é o direito. O direito, ele é uno e indivisível. Ele é um só. Apesar de ter vários ramos, pode parecer contraditório, mas não é. Apesar do direito ter vários ramos e vários departamentos, o direito é uno e indivisível. Ponto. Assim como uma árvore. Ela tem apenas, é uma árvore apenas, porém ela tem vários ramos. Ah, professor, mas se o direito ele é indivisível, por que ele tem vários ramos? Apenas para facilitar o estudo. Não porque ele realmente é dividido. E uma das principais divisões que nós aplicamos ao direito, não essa palavra, uma das principais ramificações que nós aplicamos ao direito é a do direito público e a do direito privado. E é muito simples, o direito público se aplica a questões que dizem respeito a toda a sociedade, enquanto o direito privado diz respeito apenas às partes interessadas. É uma questão de foro particular, entende? Vamos dar um exemplo aqui envolvendo uma família. Determinado colega de vocês casa com uma moça, a moça senta ali um cruzadão no queixo e quebra ali 3 dentes, desloca o maxilar, tá? Nesse caso, é uma questão de direito público, há um conflito aí, ou é uma questão de direito privado? Quem respondeu que é uma questão de direito privado, porque é uma questão particular entre marido e mulher, errou. Porque quando se trata de violência, é algo que diz respeito a toda a sociedade. Porque não apenas ao marido lesado interessa essa relação, mas como a todas as pessoas que não querem que haja esse tipo de circunstância na nossa vida, na sociedade. Pessoas assim são perigosas. Então, é uma questão de direito público. Isso aí envolve direito penal, violência doméstica. Agora, suponhamos que o marido tenha tido um caso extraconjugal, ou seja, traiu a esposa e por isso ela entrou com pedido de separação no fórum. Nesse caso, é uma questão de direito público ou é uma questão de direito privado? É óbvio que é uma questão de direito privado, porque as pessoas não têm que saber o porquê que eles estão se separando. Ah, o cara é chifrudo, olha lá, estou vendo no processo que o cara não, a mulher foi traída pelo marido. Não, essa é uma questão de foro íntimo, de foro particular. Então é uma questão de direito privado. É simples assim. Compra e venda, questão de direito privado. Direito penal, questão de direito público. Direito constitucional, questão de direito público. Tá? Contrato entre empresas, direito empresarial, relação de direito privado. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Eu vou cobrar de vocês direito público interno, direito público externo. Aqui, o direito privado, assim como o direito público, tem vários outros ramos. Né? Eu citei aqui alguns exemplos de direito privado. Tem o ramo do direito civil, o ramo do direito empresarial, o ramo do direito do consumidor. O direito constitucional a gente já estudou, já vimos sobre o que se trata, mas ele é um ramo do direito público, tá? Não vou cobrar com o poder constituinte originário, nem vou cobrar com o poder constituinte derivado. Vamos falar um pouquinho dos direitos fundamentais, que nós estudamos lá no conceito da Constituição. Muitos alunos, ao responderem o que é a Constituição, acabam esquecendo-se de dizer que a Constituição é a principal carta normativa dos direitos e deveres fundamentais. Não basta você dizer no seu conceito que a Constituição é a norma suprema. Eu sou detalhista, então assim, lembre-se que embora você esteja elaborando a resposta com as suas próprias palavras, é importante você não esquecer de detalhes, como que a Constituição prevê os principais direitos e deveres fundamentais, que a Constituição regula de maneira básica o funcionamento do Estado, tá?
Tem muitos alunos também que, quando eu perguntei, é possível propor uma emenda constitucional? É possível mudar a Constituição? Muitos disseram, sim, é possível mudar a Constituição, exceto as cláusulas pétreas. Esquece-se que você pode mudar as cláusulas pétreas, sim, se for para ampliar direitos. Muitos alunos não colocaram essa parte. E outra, muitos alunos também esqueceram de colocar como se altera a Constituição Federal. Sim, é possível alterar a Constituição Federal mediante aprovação de pelo menos 3/5 dos votos no Senado e na Câmara, por votação dúplice. Muitos alunos esqueceram. Então, vocês sabem que as respostas de vocês estão sendo avaliadas. Eu sugiro que vocês assistam a aula com calma, preste atenção na minha explicação, para responder corretamente lá no fórum, tá bom? Então, assim, o direito fundamental são aqueles direitos mais caros, mais importantes da pessoa. Direito à vida, direito à liberdade, liberdade de crença, liberdade de ir e vir, liberdade artística. Liberdade, então, tem várias formas de você tratar a liberdade, né? Você tem direito à propriedade, enfim, são os direitos fundamentais, são os direitos mais importantes. Quanto em relação aos direitos humanos, né, que tem uma íntima relação com os direitos fundamentais, você teve uma evolução histórica muito interessante, né, de maneira que os direitos humanos eles tiveram praticamente 3 fases, né, 3 dimensões. Alguns autores até defendem que existe uma 4ª ou 5ª geração dos direitos fundamentais ou dos direitos humanos, mas a gente trabalha com 3 aqui. Não vou cobrar muito disso de vocês na prova, mas a primeira dimensão veio lá naquele início da história, em que entendia que só liberdade e propriedade eram direitos fundamentais. Depois, na segunda dimensão, pensou-se, não, né? A gente não pode reduzir o direito fundamental a só ter bens ou ter liberdade. Aí incluiu-se direitos sociais, como o direito ao trabalho, como o direito à educação, como o direito à saúde, né? E depois, na terceira dimensão, você teve aí os direitos coletivos, como o direito ao meio ambiente equilibrado, que não é um direito que pertence a uma pessoa, e sim a toda a coletividade. Tá? Já explicamos isso. O direito administrativo trata dos serviços públicos e dos agentes públicos. É um direito muito voltado para a minha categoria como servidor, como a gente pode trabalhar, como a gente deve trabalhar, né? Basicamente é isso. Muito voltado para o serviço público, tá? E o direito tributário eu vou dar uma atençãozinha maior, porque eu entendo que esse é um direito muito importante para quem pode ser amanhã um empreendedor. Lembrando que o curso de vocês não é só a parte de tecnologia da informação, mas também é uma parte voltada para a administração. Bom, o Código Tributário Nacional, assim como o direito tributário, ele serve basicamente porque o Estado, para ele poder prestar esses serviços públicos, para você estar tendo essa aula aqui comigo agora, alguém teve que pagar imposto, alguém teve que pagar tributos. O Estado ele precisa se manter e para prestar esses serviços ele precisa cobrar. E essa cobrança vem por meio de tributos, aí porque nós temos um direito chamado direito tributário. E o direito tributário ele é muito importante, até não só para o Estado poder cobrar da gente à vontade, não apenas isso, mas também para impor limites ao Estado, porque antigamente, quando não existia direito tributário, o rei ia na tua casa, confiscava todos os seus bens e você ia morar na sarjeta. Simples assim. O direito tributário, ele limita, olha que interessante, ele limita esse poder do Estado de cobrar tributo a torto e a direito, tá? Então, o direito tributário é uma ferramenta importante para o cidadão, para o empresário não ser mais explorado do que já é no Brasil pelo Estado, tá? Vamos falar aqui de algumas espécies de tributos. Imposto. Muita gente pensa que o imposto é o seguinte, eu pago IPVA, então esse imposto ele obrigatoriamente tem que servir para poder asfaltar as ruas, correto? Errado. Eu pago IPTU, então o dinheiro desse IPTU tem que ser obrigatoriamente utilizado para melhoria dos bairros, né? Botar poste de luz e fazer calçada, essas coisas todas, não é? Errado também.
O imposto, ele pode até servir para essas finalidades. O governante, ele até pode pegar o dinheiro do IPTU para fazer calçada, ele pode pegar o dinheiro do IPVA, que é o Imposto de Propriedade de Veículo Automotor sobre quem tem carro, e usar para asfaltar. Mas ele não tem essa obrigação. Sabe por que ele não tem essa obrigação? Porque imposto é um tributo independentemente de qualquer atividade estatal específica. Olha isso, está em vermelho aqui, grifado no slide. O tributo o imposto é um tributo não vinculado, ou seja, ele não está vinculado a uma atividade estatal específica. O que quer dizer que ele não obrigatoriamente vai estar atrelado a asfaltamento de rua ou vai estar atrelado à urbanização do bairro. Compreende? O cara pode pegar o valor do teu IPTU, o prefeito, e gastar com turismo. Ele pode gastar com educação. Então, assim, o valor dos impostos tem que ser revertidos para o bem comum, mas não obrigatoriamente para uma atividade estatal específica. De maneira que se algum político prometer para você que vai pegar o dinheiro do imposto e vai destinar a uma questão específica, se ele estiver falando de imposto, ou ele é ignorante ou ele é mal intencionado, tá? Já a taxa, que é outro tipo de tributo, tá? Ela serve para uma questão específica. Então, assim, se você paga taxa de coleta de lixo, não pode o governante, o prefeito, pegar o valor desta taxa e utilizar para iluminação pública. Não pode, porque a taxa, diferente do imposto, ela serve a uma atividade estatal específica. Ela é específica para uma determinada coisa. E veja bem, a taxa não é cobrada apenas pela efetiva prestação do serviço, não. A taxa também é cobrada pela disponibilidade do serviço. Como assim, professor? Ora, você não paga, às vezes, taxa de bombeiro, você não paga apenas para o bombeiro ir lá na tua casa apagar o fogo. Você paga para, caso você precisar, ele assim o faça. A taxa é paga tanto pela prestação do serviço quanto pela disponibilidade do serviço. E ela serve a uma atividade estatal específica. Aí você tem contribuição de melhoria, que é uma obra que o político faz no seu bairro, na sua rua, que valoriza o seu imóvel, e por conta dessa valorização de imóvel você é obrigado a pagar essa contribuição. Mas essa contribuição eu não vou cobrar muito de vocês. Contribuição social eu não vou cobrar muito de vocês. Empréstimo compulsório também não vou cobrar tanto, né? Embora empréstimo é interessante porque é o único exemplo de que a gente paga um tributo e depois o governo devolve para a gente. Por isso o nome de empréstimo. Só que ele é obrigatório e ele é utilizado para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou de sua iminência. Atenção, hein? O governo ele pode vir a cobrar agora empréstimo compulsório, que é um tributo excepcional por causa da calamidade pública decorrente agora da pandemia do coronavírus. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Estou dizendo que, teoricamente, é possível de você aplicar essa questão aqui no empréstimo compulsório, tá? Veja só, pessoal, uma coisa muito importante para vocês saberem direito tributário. É errado a pessoa falar que eu pago muito imposto. Porque quando a pessoa fala isso, ela de novo está reduzindo tudo a imposto. É igual aquele problema lá da lei. Não é? A lei é apenas uma espécie de norma jurídica. E o imposto é apenas uma espécie de tributo. Você não paga só muito imposto, você paga imposto, você paga taxa, você paga contribuições sociais. Então você paga uma diversidade de tributos, tá, pessoal? De forma que quando o correto a se dizer é eu pago muitos tributos, ao invés de você dizer que paga muitos impostos. Agora tem uma questão interessante. Eu ensinei para vocês aqui sobre taxa. Você aí já ouviu falar de alguma taxa que vem na conta de luz? Você paga alguma taxa na sua conta de luz? Você ou seus pais ou seus parentes? Quem respondeu que atualmente nós pagamos taxa de iluminação pública, por exemplo, respondeu errado. Isso mesmo, nós não pagamos taxa de iluminação pública. E se você está dizendo assim, pagamos sim, porque eu sei que a gente paga, eu desafio você nesse momento pausar o vídeo e pegar a conta de luz agora, para ler os impostos e os tributos que são cobrados lá.
E o que você vai ver não é taxa de iluminação pública. O que você vai ver é contribuição de iluminação pública. E é diferente. É diferente por quê, professor? É diferente porque taxa é uma coisa, contribuição de iluminação pública é outra coisa. Antigamente, é verdade, antigamente os prefeitos cobravam taxa de iluminação pública. É assim que vinha na conta de luz. Só que nós aprendemos que a taxa de iluminação pública ela é destinada especificamente a um determinado tipo de serviço. E que esse serviço tem que ser ou prestado ou disponibilizado. Só que o que acontecia? Muitas pessoas pagavam taxa de iluminação pública, esse era o nome antigo, e não tinham nem a prestação do serviço de iluminação pública e nem a disponibilidade, porque as ruas eram um completo apagão. Então, muitas dessas ações chegaram no Supremo Tribunal Federal, atenção a essa explicação. E as pessoas questionando isso, o Supremo falou, é verdade, a taxa de iluminação pública, se ela é cobrada, ela tem que, o serviço ou tem que ser prestado ou tem que ser disponibilizado. As prefeituras não podem simplesmente cobrar um tributo e não oferecer nenhum nem outro. Então, o que eles fizeram? Os políticos, com todo o seu poder, com toda a sua maldade, eles mudaram a Constituição e criaram um novo tipo de tributo, chamado contribuição de iluminação pública. Assim, eles podiam continuar cobrando da gente um valorzinho lá na conta de luz sem ter a obrigação de prestar ou disponibilizar esse serviço, como acontecia com as taxas. Maquiavélico, não? Então, o que na verdade existe hoje é uma contribuição de iluminação pública. E essa contribuição, diferente da taxa, não está atrelado à prestação do serviço público específico na tua rua. A sua rua pode estar num completo apagão e você vai estar pagando contribuição de iluminação pública. O argumento é que esse valor está sendo utilizado, esse valor vai estar sendo utilizado para a iluminação de outros pontos da cidade, como uma praça, como a prefeitura, enfim. E você não pode reclamar, tá? Não é um imposto e também não é uma taxa. Considera-se a contribuição de iluminação pública como um novo tipo de tributo, chamado de contribuição sui generis. Tá? Não é nem um imposto e nem uma taxa, e sim uma contribuição sui generis. Direito penal, a gente vai estudar um pouco quando a gente fala lá na frente dos crimes cibernéticos. Cuida aí dos assuntos mais importantes para o cidadão, como vida, propriedade também. Vamos pular isso aqui, que não é tão importante para vocês. Direito civil, também a gente vai falar mais na frente um pouco de... A gente vai falar do direito da propriedade intelectual, por exemplo. É um tipo, uma especificidade do direito civil e do direito empresarial, tá? Falando em direito empresarial, vamos só dar uma introduzida no assunto muito rapidamente. O direito empresarial, pessoal, é aquele direito que vai regular a relação entre pessoas empresárias. Sejam essas pessoas físicas, sejam essas pessoas jurídicas. Né? Um cara que vende, um mercado que compra carne para vender para o consumidor. Esse mercado comprou toneladas de carne de uma empresa que tem uma fazenda com muitos e muitos bois. Comprou-se 1 tonelada, mas na verdade só veio 900. Houve um problema aí, houve um conflito que o direito deve entrar para resolver. Ora, qual é o direito cabível para uma relação entre empresas, numa relação empresarial? Direito empresarial, tá? É para isso que serve o direito, para regulamentar e resolver os conflitos entre pessoas empresárias, sejam físicas, sejam jurídicas. E outro erro muito comum cometido pelo leigo, que eu não quero que os meus alunos cometam, é chamar a empresa como se fosse um estabelecimento comercial. Eu vou ali na minha empresa, a empresa fica ali na rua tal, rua A, B, C e D. Ou seja, as pessoas se referem à empresa como pessoa jurídica, como um estabelecimento. E na verdade, se eu te disser que a empresa não é um estabelecimento? E se eu disser que a empresa não é um lugar? E se eu disser que a empresa não é a pessoa jurídica em si? Empresa, na verdade, anote aí no seu cérebro, é a atividade que está se exercendo. Então, qual é a empresa do supermercado?
venda de alimentos e bebidas e utensílios domésticos. Isso é empresa, é a atividade fim. Se você montar uma pessoa jurídica que vai prestar consultoria em segurança digital, qual que é a sua empresa? Prestação de serviço de segurança digital. Ou seja, é a atividade que você está prestando que é a empresa, e não o local. Tá, pessoal? Com isso, eu fecho a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para refletir sobre os meus apontamentos nas questões que não estão sendo tão bem respondidas por alguns colegas lá nos fóruns. E eu já deixo aqui a atividade para a próxima semana. Eu vou também transcrever essas questões lá no fórum, tá? Isso aqui que você está vendo agora no vídeo vai estar transcrito lá no fórum. Capricha aí na pesquisa e capricha aí nas respostas. Tá bom, meus alunos? Muito obrigado. Ressalto que eu estou à disposição de vocês para dúvidas. Podem falar com o representante de turma, podem me mandar e-mail se quiserem. E se tiverem alguma dúvida mais assim que necessite de uma conversa, eu vou estar presente na nossa aula ao vivo que acontece às quintas-feiras a partir das 19 horas. Tá bom, meus amigos? Desculpa aí o som externo, os barulhos. É questão de quem grava e trabalha em casa. Tá bom? Forte abraço aí para todos.